A gente já fez a lista aqui dos heróis mais fortes, dos personagens mais fortes, até dos monstros mais fortes de One Punch Man. Mas os mais inteligentes, quem são? Vamos ver isso agora. Enes Trunks, Peter aqui. Eu acho que nenhuma história de super-herói estaria completa se não tivesse aquele cara lá que se destaca pelo baita cérebro que ele tem, né? Tipo, super inteligente. Pode perceber, toda história, toda saga tem sempre tem sempre o fortão, tem sempre o inteligentão, pode ver. De modo geral, quase sempre a inteligência vence a força. E eu tô dizendo quase sempre porque aqui a gente tá falando de um anime que tem o fucking Saitama como protagonista. Então, enfim, não tem como inteligência vencer esse cara. Mas o One Punch Man também tem gente inteligente pra caramba, né? E hoje a gente vai listar os 5 mais inteligentes dessa obra, que pra mim só não é melhor do que receber teu like de verdade, porque teu like é inteligente. Eu sei que você é inteligente, quem tá aqui tá sempre informado. Obrigado de coração, galera. Vamos começar a lista, preparado? Número 5, Dr. Kuzeno. Que eu posso fazer o nome do cara, eu tive que falar, né? Esse cara é basicamente o motivo da existência de um dos heróis mais poderosos de toda a associação de heróis, o Genos. A aventura do Genos começa quando um ciborgue enlouquecido ataca um vilarejo lá onde o Genos mora. Mata os pais dele e destrói todo o vilarejo. O Genos jurou vingança, mas a verdade é que o Dr. Kuzeno, fazer o quê, né? Já estava caçando esse ciborgue antes do Genos. E foi isso que iniciou a parceria entre os dois. E aí, com isso, lógico, né, o Genos aceitou se tornar um ciborgue para que futuramente ele pudesse derrotar o ciborgue. E não é nenhum exagero dizer que o Dr. Kuzeno fez um grande trabalho com o Genos, porque no início do anime, o Genos mal dava conta de uma ameaça nível tigre. E no momento atual, ele já se nivela monstros, ameaça nível dragão. Ele cresceu muito de poder. E todos os aprimoramentos, armamentos, até mesmo o banco de dados do Genos, são mérito do Dr. Kuzeno, que transformaram ele num dos heróis mais poderosos de todo o mundo de One Punch Man. 4. Kid Impero. Um dos 5 mais inteligentes de todo One Punch Man é nada menos que uma criança de 10 anos de idade, que é o herói classe S Kid Impero. Ele é um prodígio que ainda está na escola, mas já é considerado para muitos um gênio da ciência, da robótica, de toda a história do planeta Terra. E o que ele faz? Ele usa a inteligência dele não só para combater os monstros, mas também para liderar os heróis classe S em missões. E a gente percebe durante toda a obra que ele domina vários tipos de ramos da ciência. Eu ia falar que ele é um gênio, mas lógico, tá nessa lista ele tem que ser, né? Na segunda temporada a gente viu, por exemplo, ele produzindo o antídoto para um veneno de um monstro. E ele fez tudo isso durante a batalha. Tava acontecendo a batalha e ele produzindo o antídoto e pronto, tá pronto. Na luta contra o Homem-Fênix, ele utilizou nada menos do que o próprio Megazord dele, fora todas as outras engenhocas que ele usou para matar monstros durante a invasão à base de associação dos monstros. Top 3, Dr. Bofoy. Esse é simplesmente o professor do Kid Impero. O Dr. Bofoy é conhecido mundialmente como um grande gênio da ciência, mas algumas pessoas falam que a mentalidade dele é bastante doentia, né? Que ele vê tudo como dados estatísticos e não como vidas humanas. Mas pô, ele tinha que estar aqui na frente do Kid Impero, ele é o professor. O Dr. Bofoy pode não ser o maior gênio da ciência de toda a obra, tá aqui no top 3, mas ele com certeza é o que possui a maior quantidade de recursos para os projetos dele, inclusive recursos alienígenas, porque bora lembrar que ele simplesmente desmontou a nave do Boros para poder produzir armas de destruição em massa. Então agora ele tem muito recurso, muita estrutura para trabalhar. Imagina o que esse cara não pode aprontar. Depois do arco da Associação dos Monstros, a gente viu o quanto ele aprimorou o exército de máquinas dele, né? E isso tudo indica que ele seja exatamente o homem por trás do ciborgue enlouquecido lá que matou os pais do Genos. Top 2, Dr. Fukigal. Esse é um cara que pouca gente lembra, mas só pra refrescar a memória de vocês. Vamos lá. Ele é o irmão mais velho do Marugori, que transformou ele num monstro gigante. A gente não sabe até onde estende a inteligência desse cara, porque ele morreu muito cedo. Mas só pelo que ele fez com o irmão dele, já entrega o baita intelecto que ele tem, né? O Marugori sonhava em ser o homem mais forte do mundo, mas no fim das contas ele era só um homem forte dentro da média humana. Tipo, não conseguia passar daquela média humana normal de um cara forte. Ele não tinha nenhum super atributo físico, como por exemplo um herói ou um monstro. Mas no momento de pura e simples ganância, o Dr. Fukigal simplesmente criou uma fórmula que transformou o Marugori num dos monstros mais poderosos de toda a primeira temporada de One Punch Man. Não dá nem pra comparar ele com um Titã Colossal, por exemplo. Ele pisa no Titã Colossal, vai ficar entre as unhas dele, né? Eu nem saberia dizer, né, o quanto de química e de biologia precisa saber pra fazer um absurdo desses. Chegamos ao top 1, Dr. Genos. O Dr. Genos é de longe o cara mais inteligente de toda a obra. Isso por quê? Porque ele é o único que tem a inteligência como um tipo de superpoder. Exatamente. Isso é verdade. O capítulo 38 do mangá deixa claro que a inteligência do Dr. Genos é fora do normal, porque, na verdade, ela é uma super habilidade que normalmente só heróis e monstros possuem. Ou seja, o poder, o superpoder dele tá aqui. Nenhum outro que eu falei agora tinha inteligência como superpoder. Ele só era um super inteligente. Esse aqui não. Esse é
super poderoso e o poder dele tá na inteligência. Para começar, ele é tão inteligente que ele ganhou simplesmente todos os prêmios da Academia Científica, mas com o passar dos anos ele rejeitou todos eles por ele ver os seres humanos como simples primatas. Ou seja, ganhar prêmios para a academia era quase como ver macacos batendo palmas para ele. Não fazia mais sentido para ele, de tanto que ele se considerava intelectualmente superior. Tipo, não quero isso, né? O Dr. Genos iniciou o estudo dele sobre evolução humana, né, com o objetivo de transformar a raça humana numa espécie suprema. E por isso ele passou todos esses anos tentando desvendar os limites humanos. E aí, com o tempo, ele percebeu que poderia levar o limite humano através de vários métodos, como, por exemplo, modificação genética e intervenção robótica. Só que tinha um problema. Ele gastou muito tempo nesses estudos e acabou ficando idoso. Mas, como gênio da ciência, ele reconquistou a juventude dele, se rejuvenescendo. E para acelerar mais ainda os projetos dele, ele criou vários clones dele mesmo para servirem de assistentes dele. Aí, depois de muito tempo estudando a evolução humana, o Dr. Genos finalmente criou o Azura Kabuto, que é simplesmente a criatura mais poderosa que pode ser criada só com modificações genéticas. Chegou no auge da alteração genética para criar aquele ser. Mas ocorreu algo que simplesmente desmoronou com todos os planos do Dr. Genos. O Saitama matou o Azura Kabuto com só um soco. Isso fez ele perceber que tudo que ele estudou sobre o limite humano estava errado, porque o Saitama contrariou tudo o que ele aprendeu durante todo esse tempo. Então ele fechou a casa da evolução e abriu o restaurante. Exatamente, isso aconteceu. Agora, seja inteligente e comente. Como que você venceria o Saitama com inteligência? Não dá, né? Aí você vai concordar comigo. Como é que o Batman, com preparo, venceria o Saitama? Não dá também. Não tem nem como você comentar mais. Tá aí lançado o desafio. Vai que você consegue, né? Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado, galera. Tamo junto sempre. Isso é bom demais poder fazer o que eu gosto pra vocês nesse canal. Espero vocês no próximo vídeo, inscrito com o sininho. Valeu, galera. Fui!